Para falar mais sobre o assunto, nós estamos aqui, né, com a advogada, né, como eu falei, né, ela que é expert em atuação extrajudicial, a Sofia Gomes, e o Pedro, né, o Pedro Figueiredo, ele que é, como eu citei, advogado trabalhista empresarial, para falar aí sobre esse assunto. Sejam muito bem-vindos a Macaúbas FM. Olá, obrigada. Boa tarde a todos. Olá, boa tarde. Obrigado. Queria agradecer aí também pela oportunidade. Pronto, e já vamos iniciar aqui o nosso bate-papo, né? E eu queria perguntar a vocês o que é, de fato, aí, o risco trabalhista de uma empresa. Então, o risco trabalhista de uma empresa são as situações geradas pelo vínculo empregatício que não estão em conformidade com a lei, seja como falha na gestão, falta de conhecimento, falta de política interna adequada. Aí, por exemplo, a carteira de trabalho não assinada, não concessão de férias e por aí vai. Mas vamos falar mais disso mais para frente. Certinho. E aproveitando, né? Então, como que esse risco pode ser aí evitado? Então, para evitar esse risco, existem várias táticas que podem ser adotadas pela empresa. Vou tentar fazer aqui como se fosse uma linha do tempo do vínculo do empregador e do empregado. Começando ali pela admissão deste empregado. No momento da admissão, vários fatores têm que ser observados. Aquele contrato de trabalho, como ele vai ser? Qual tipo de contrato de trabalho é aquele? Em regra, os contratos de trabalho eles são por tempo indeterminado, mas existem também alguns que são por tempo determinado, como, por exemplo, o contrato de experiência, o contrato por tempo determinado para festas de fim de ano, quando o fluxo de clientes é maior. Nesse momento tem que ser observado quais os fatores especiais daquele vínculo. Porque, por exemplo, ao realizar um contrato de trabalho, existem vários detalhes que têm que ser observados. O horário de entrada, o horário de saída, uso de uniforme ou não, quais são as regras que aquela empresa tem, quais são os detalhes daquela empresa. E num contrato de trabalho podem ser esclarecidos vários pontos que no futuro poderia causar alguma discórdia, mas já estando esclarecido ali antes, já deixa tudo certo. Como, por exemplo, alguma cláusula de confidencialidade, alguma cláusula de, por exemplo, algumas empresas proíbem o uso de celular durante o horário de trabalho, de também acesso a determinados locais da empresa, cláusulas desse tipo. E prosseguindo aí, depois de ser observado isso no momento de contratação, tem aí a relação durante esse vínculo, né, do emprego. E nesse momento tem que ser observado vários fatores, como, por exemplo, as regras, quando existem, devem ser aplicadas para todos os empregadores de forma igual. Você não pode facilitar para uma pessoa e ser mais rígido com outro. Também existe a questão do salário. Hoje em dia todo mundo sabe, né? Mas existe um salário mínimo. E para algumas pessoas, esse salário pode ser um pouco menor, mas isso aí de acordo com o horário que a pessoa desempenha, né? Trabalha. Existe também questão de salário família para funcionários que têm filhos menores de 14 anos ou inválidos. Existe também aí a questão das férias, que as férias são adquiridas após 12 meses de trabalho. E aí elas podem ser usufruídas, né, por 30 dias, mas também podem ser divididas. As férias, quem determina o momento das férias é o empregador, mas também ela não pode ser prejudicial para o empregado. Tem todos esses pontos. Existe também questão de 13º, a questão também da jornada de trabalho, porque existe questão de jornada de trabalho noturna, tem que ter adicional. Algumas questões para jornada de trabalho com pessoas que têm insalubridade, adicional periculosidade. E esse controle da jornada também, ele deve ser feito pelo empregador. O empregador que tem que ter tudo registrado. Também tem que ter cuidado com horas extras. É um assunto bem delicado aí na Justiça do Trabalho, as horas extras. Porque se houver habitualidade nessas horas extras, elas passam a incorporar o salário daquele empregador. Incorporando o salário, tem reflexos em todos os adicionais. Tem licença maternidade, tem algumas questões que trazem estabilidade também para esse vínculo. E aí, partindo já para uma dispensa, né? Eu falei que eu ia fazer
uma linha do tempo, e aí na dispensa do colaborador. Tem o momento, nesse momento da dispensa, é onde na maioria das vezes pode surgir aí um possível processo. Porque é algum momento delicado, às vezes esse empregado ele sai se sentindo lesado dessa relação, ou às vezes ele percebe que teve alguma situação ali que não agradou, e aí ele vê essa oportunidade. Então, nesse momento, tem que ter uma comunicação muito clara, explicar tudo que ele deve receber, que ele vai receber, como ele vai receber. Tem a questão do aviso prévio também, que deve ser cumprido. E quando você for demitir um empregado, também tem que ter a observação das estabilidades, se aquele empregado se enquadra em alguma dessas questões. Questão de gestante ou algum empregado com mais de 10 anos de serviço, tudo isso deve ser observado. Aí tem os tipos de dispensa também, né? Dispensa sem justa causa, dispensa por justa causa, que é delicado também porque quando você vai dispensar alguém por justa causa, tem que ter essa motivação muito bem fundamentada e provada, né? E tem também extinção do vínculo trabalhista por comum acordo, né? De acordo com o empregador e com o empregado. Então, fica mais ou menos assim, essa linha do tempo do vínculo empregatício. Muito importante. É muito importante, né? Acredito que os empresários estão acompanhando aqui a Macaúbas FM. É muito importante, né, vocês seguirem aí essas recomendações que a Sofia trouxe, né, para evitar, né, esse risco aí. Como diminuir o risco trabalhista da sua empresa? Empresário, fique muito atento. Vamos dar continuidade agora ao nosso bate-papo. Anteriormente, né, Sofia trouxe aí, né, algumas recomendações, né, como que esse risco poderia ser evitado. E agora, né, eu queria perguntar a vocês se vocês poderiam dar um exemplo prático. Então, nesse caso de exemplo prático, eu gosto de trazer um exemplo que é algo comum, que é algo corriqueiro, justamente em certos pontos que a gente já sabe como identificar. Primeiro, o contrato de trabalho. Nesse caso específico, eu vou até colocar o nome dele como João. Vamos lá, João. João trabalhou em um local por 5 anos de carteira, só que a carteira dele não foi assinada. Ou seja, durante esse tempo que ele ficou lá, ele não teve a carteira assinada e não recebeu nenhum benefício, tanto do INSS, tanto como FGTS, não recebeu. Nesse caso também específico de João, teve as horas extras. O patrão dele não teve cuidado com as horas extras dele, não anotou certinho, e aí, quando dispensou João, não quis pagar as horas extras. Esse é um dos principais pontos na Justiça do Trabalho hoje. E também, mais uma nesse caso especificamente de João, tem um intervalo intrajornada, que é o intervalo do almoço. Ele não respeitava o horário do João, e também a CLT diz uma coisa e a convenção coletiva da categoria pode dizer outra. Então tem que ficar atento a essa situação, porque o Ministério do Trabalho geralmente faz ronda pela cidade, mas nunca avisa. Ele chega no local e quer fazer uma ronda, e assim que ele vê que há algum problema, ele vai lá e dá uma multa. E esse foi o terceiro caso. Tem o quarto caso também, que a gente tem que tomar cuidado, que a situação de João também foi do EPI, do Equipamento de Proteção Individual. Porque ele entregou o EPI, mas não coletou assinatura de recibo e não fez o controle do uso. Então, esse é também mais um caso específico. E também, por último, temos as penalidades do contrato de trabalho, porque você não pode aplicar duas penalidades para o mesmo fato. Certinho, então você pôde acompanhar aí alguns exemplos, né, que o Pedro trouxe aí, né, esse exemplo prático. E agora, né, aproveitando, eu queria até continuar aqui uma pergunta. Então, basta se adequar com as leis para diminuir, né, os riscos trabalhistas, seria isso? Não basta, porque além da questão da segurança jurídica, também as relações interpessoais, tanto com empregado-patrão, como empregado-empregado. E por isso é super importante desenvolver uma cultura organizacional dentro da empresa.
né? E vamos agora para a pergunta, né? Finalizando, né? Chegando ao fim aqui da do nosso bate-papo, eu queria que vocês falassem, né, para os nossos ouvintes o que é a cultura organizacional. Então, uma cultura organizacional de uma empresa é um conjunto de ações que podem ser adotadas por essa empresa. Por exemplo, políticas internas, os valores éticos daquela empresa, relacionamentos interpessoais que acontecem naquela empresa. E, por exemplo, dentre as ações que podem ser tomadas pela empresa para valorizar a cultura organizacional dela, é o criamento de um regulamento interno. O que é esse regulamento interno? É um documento que regulamenta o funcionamento dessa empresa. Ele tem que estar de acordo com todas as leis trabalhistas, com a Constituição Federal, todas as leis existentes, né? Mas esse regulamento interno, ele pode determinar pontos específicos do funcionamento daquela empresa. Como eu já havia falado antes, pode ser determinado também no contrato de trabalho e também no regulamento interno, os horários certinhos daquela empresa, as políticas adotadas por ela. Às vezes, a empresa ela age de forma mais benéfica para o funcionário do que o que a lei dispõe. Isso pode ser colocado também no regulamento interno. Lá é determinado todas essas regrinhas que fazem um funcionamento mais harmônico da empresa. Isso é passado para o funcionário tem total acesso, justamente também para ele se sentir seguro, se sentir valorizado, né, e pertencente. Dentro da cultura organizacional também é importante o bem-estar do seu funcionário, a forma como ele se sente ali, se relacionando com você, patrão, e também com os outros funcionários, com o cliente, porque a gente sabe que isso tem um impacto muito grande na produtividade, consequentemente na produtividade da sua empresa como num todo. É isso, basicamente, essa parte de cultura organizacional. Então, você ficou aí por dentro, né, sabendo como que é a cultura organizacional. Perdão, aí deu uma travadinha. E agora o Pedro quer dar umas considerações aí finais. Pode ficar muito à vontade, viu? E mesmo através dessa cultura organizacional, eu queria também finalizar falando sobre a importância da contratação de um profissional de confiança e que seja capacitado para exercer todo esse papel dentro da empresa. É de extrema importância. Muito bem, então você ficou aí, né, por dentro, né, de tudo, como você lida no dia a dia, você é empresário aí com os seus funcionários, nesse ótimo bate-papo aqui. Desde já, Sofia e Pedro, né, foi uma imensa satisfação recebê-los aqui no estúdios da Macaúbas FM no 103 Notícias, né, uma ótima tarde a vocês, né, e obrigada aí pela participação de vocês, né, muito sucesso aí na trajetória de vocês, viu? Nós que agradecemos. Muito obrigado. Obrigada.